Oi, pessoal. Vamos continuar falando então um pouco sobre o psicodiagnóstico. Então, só relembrando o que a gente já falou no vídeo anterior, a gente, a gente tem uma noção muito clara de que o psicodiagnóstico ele só é feito por profissionais psicólogos. A gente falou um pouco sobre o histórico e falamos também sobre essa possibilidade de um psicodiagnóstico ser interventivo a partir da compreensão. Então, o psicodiagnóstico compreensivo, com compreensão, e que se leva ao psicodiagnóstico interventivo, a intervenção, estratégias possíveis, mas não estratégia que vai fazer o sujeito ficar moldado, mas sim que ele possa se adaptar às condições que o mundo estão apresentando a ele e que possivelmente possam estar trazendo algum sofrimento para ele. Então, de que forma ele pode se adaptar para que ele tenha melhor qualidade de vida mental, né? E muitas vezes qualidade de vida física também. A gente parou a aula, né, falando sobre a possibilidade de discutirmos os possíveis objetivos para a realização. Então vamos lá. A Jurema Alcides Cunha ela coloca alguns itens que nós vamos trabalhando um por um para ficar mais claro para a gente. Quando um psicodiagnóstico pode ser realizado, deve ser realizado. Então, depende do objetivo. Que objetivo é esse? Aí você vai, a partir desse objetivo, você vai usar as ferramentas necessárias para você chegar nesse final. Então vamos ver. A gente tem como objetivo a classificação simples. Então, quando o resultado obtido pelo examinando é comparado com o resultado da população correspondente e daí em diante os dados são classificados, então eu posso fazer um psicodiagnóstico para eu ter resultados e comparar aquele sujeito com uma outra população e aquela população vai me trazer dados sobre como aquele sujeito se encaixa ou não, e daí a gente pode pensar em estratégias de intervenção, mas basicamente é para classificar o caso, para classificar dentro de uma curva ou fora dela, enfim, de um resultado muitas vezes quantitativo. Então, a classificação simples. Inclusive, para você construir um código de doenças, né? Você precisa fazer estudos de psicodiagnóstico para você poder criar quais são os itens, né? E estabelecer quais seriam os itens necessários para que inclua esse sujeito nessa patologia ou não inclua, enfim. A gente tem a classificação nosológica, que é realizada para testagem de hipóteses. A partir do momento que se cria algumas hipóteses, a gente tenta testar essas hipóteses iniciais, utilizando como referência os critérios diagnósticos. Então, a partir desses critérios, né, a gente criou as hipóteses, a gente tenta encaixar nesses critérios e a gente faz uma classificação nosológica. Ou seja, é como eu estava falando para vocês lá no de cima, na classificação simples, né? Toda vez que for se criar novas patologias ou vai fazer avaliações diferentes, vai criar um novo DSM, vai criar um novo CID, por exemplo, você precisa fazer um psicodiagnóstico para você fazer essas classificações, e essas classificações vão ajudando você a incluir na curva ou não, né, quantitativamente, esses sujeitos que precisam ser classificados para a gente poder avaliar e ampliar isso para outros sujeitos. O psicodiagnóstico ele pode auxiliar no diagnóstico diferencial, que é utilizado com o fim de realizar diagnósticos alternativos, uma vez que se observe algumas inconsistências ou irregularidades no quadro de sintomas. Então, vamos testar, vamos usar outras ferramentas para a gente poder ter esse diagnóstico diferencial. Tem coisa que está batendo, tem coisa que não está batendo. Como é que a gente cria? Como é que a gente cria, né, essas ideias? A partir de testagem com outras ferramentas que você vai utilizando. Mais testes, outras formas de ferramentas. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse diagnóstico clínico
que pode ser dentro do diagnóstico diferencial. Pode ser pelo objetivo da descrição, e que a Jurema Cunha coloca que é meio pelo qual se busca obter as forças e as fraquezas, além de descrever o desempenho do cliente. Então, a partir dessa descrição, a gente até consegue auxiliar, né, na publicação, no estudo de caso, ou descrição de vários sujeitos, e a gente cria uma categoria. A gente fazendo isso, pensa que é uma análise científica, uma avaliação científica, né? É um estudo metodológico. Então, esse estudo metodológico vai possibilitar, muitas vezes, pela via da descrição, você traz um resultado e esse resultado pode ser comparado com outros sujeitos. A avaliação pode ser compreensiva, como a gente já falou um pouco do psicodiagnóstico compreensivo. A avaliação compreensiva, ela busca avaliar o funcionamento da personalidade, como é que o sujeito funciona, né, no seu temperamento e como ele coloca em prática o seu temperamento no cotidiano dele, nas redes de interação dele, com o intuito de compreender o seu nível de interação, a partir daí propor recursos terapêuticos adequados. Então, a avaliação compreensiva é para compreender como o sujeito está se encaixando naquele grupo que ele faz parte e naquele cotidiano que ele faz parte. Lembrando o seguinte, tem uma crítica que eu acho que ela é válida, mas ela não se sustenta mais. Tem uma crítica ao psicodiagnóstico e algumas teorias psicológicas que traz a ideia de que a gente, né, os psicólogos tentam encaixar a pessoa na doença e encaixar a pessoa naquele cotidiano, naquela sociedade, naquele meio. Na verdade, isso é uma visão, se a gente for pensar, é uma visão muito simplista do negócio. A nossa função, a função do psicólogo, é sempre uma função de fazer com que o sujeito possa encontrar uma melhor adaptação àquela condição que ele se encontra. Se adaptar não quer dizer aceitar passivamente, mas sim propor formas melhores de adaptação. Entende? Então, assim, o que eu tô propondo aqui, e é importante a gente entender, que a adaptação ela não é uma moldagem passiva. Ela pode e deve ser ativa, mas de forma que o sujeito consiga se encaixar com o mínimo de sofrimento possível. Esse encaixe não é um encaixe passivo, mais uma vez eu estou dizendo. Então, é bem importante a gente pensar que o sujeito ele pode trazer questões que o ambiente esteja trazendo de sofrimento para ele, porém, como ele vai criar estratégias para enfrentar isso. O enfrentamento é por uma forma de adaptação. Então, a ideia é que se possa buscar formas melhores de adaptação, inclusive enfrentando situações, batendo de frente com determinadas situações ou recuando em outras, estratégias adequadas para que o sujeito encontre a melhor forma de adaptação naquela condição. Tá? Então, a avaliação compreensiva vai buscar saber como esse sujeito está se adaptando a essa condição. Ou seja, como ele enfrenta ou não enfrenta, né? Como ele entende, como ele se molda ou não se molda àquela situação interna, de recursos internos e de recursos externos ao próprio sujeito, tá? Então, essa questão que tem que ficar muito clara, que é uma crítica muito comum à psicologia e que é importante que os psicólogos possam combater, né, com o seu conhecimento de que a adaptação não quer dizer falta de enfrentamento. A adaptação quer dizer forma que você cria para que você sofra menos, né, traga menos sofrimento, mas que você continue buscando aqueles objetivos necessários para a continuidade da vida. A ideia é que a vida vá sempre se modificando, tá? Então, o entendimento dinâmico é outra forma aqui, né?
que tem o intuito de obter explicações acerca do comportamento que muitas vezes encontram-se inacessíveis na entrevista. Auxilia no estabelecimento do foco terapêutico. Então, o entendimento dinâmico, pense em dinâmico como algo de interação. É dinâmico, né? Esse dinamismo tá ligado a como o sujeito reage e responde, né? Então, como ele recebe, e como ele reage, como ele recebe e responde. Então, essa troca é muito dinâmica. E esse entendimento dinâmico vai ajudar a gente a tentar entender como esse sujeito está se adaptando ou não está se adaptando a essas condições do ambiente, sempre levando em consideração o ambiente interno e o ambiente externo, que estão sempre em interação, tá? O prognóstico, que é uma outra forma, que tem o objetivo de determinar o provável curso que tomará o caso. A diferença entre prognóstico e você prever, né, é muito tênue essa diferença. O prognóstico, ele vai pensar, a partir do que a gente está vendo aí, pode levar a... Né? Então, a previsão também é por aí mesmo. Então, esse prognóstico, ele vai ajudar a gente, inclusive, a criar estratégias para que a gente não obtenha determinadas coisas, determinados resultados, ou obtenha esses resultados de uma forma diferente. Então, se você está vendo, por exemplo, que a criança está com um comportamento que nos dá indícios de depressão, qual é o prognóstico? Se não for tratada, essa depressão vai se ampliar e vai atacar a autoestima, né? O amor a si vai ficar completamente prejudicado, as relações sociais, né? Então altera a autoimagem. Então isso tudo pode gerar aquilo tudo. Então, pensando nesse prognóstico, pensando nessa predição, a gente propõe como encaminhamento um tratamento para a depressão, por exemplo. Tá? Então, essa é a ideia do prognóstico. A prevenção tem o intuito de antever questões úteis a serem tratadas. Aí que está também uma questão interessante, que eu me orgulho, né, de poder estar dando essa aula de psicodiagnóstico para vocês, que a psicologia ela tem um caráter preventivo muito interessante e muito importante. Então, um psicodiagnóstico, ele pode detectar como um exame clínico. Então, o exame clínico que você faz, um exame de sangue, por exemplo, pode detectar uma pré-diabetes, então um pré-estado, então pode prevenir doenças. Então, o psicodiagnóstico ele pode prevenir doenças. Então, pensando que a criança está com traços depressivos, a gente já pensa que se não tratado pode gerar um estado depressivo. E esse transtorno depressivo vai contaminando todo o restante da vida da criança, enfim. Então, isso pode trazer impactos muito significativos. Por isso, a prevenção. Né? Então, o psicodiagnóstico ele pode prever, antever questões que são úteis a serem tratadas. E também um outro objetivo do psicodiagnóstico pode ser pela perícia forense, que tem como objetivo a avaliação psíquica, a fim de obter dados quanto à sanidade ou competências do sujeito, geralmente pedida pelo juiz e geralmente pedidas também pelos advogados das partes, né? Então, em geral, toda vez que se tiver alguma dúvida em relação, por exemplo, a abuso sexual ou alguma questão psicológica que seja muito fundamental, vai ser pedido um relatório final depois desse psicodiagnóstico. Lembrando que todo psicodiagnóstico gera um relatório final, mas a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Por quem pode ser realizado? Aí entra naquela diferença que a gente falou em slides anteriores, que é a diferença entre psicodiagnóstico e diagnóstico psicológico. A diferença entre um e outro é de que por quem pode ser realizado. E aí, de que forma cada um vai fazer a sua função. O diagnóstico psicológico pode ser realizado
pelo psicólogo, pelo psiquiatra e eventualmente pelo neurologista ou psicanalista, porque é um diagnóstico psicológico, não vai ter necessariamente ferramentas que é exclusividade de uso dos psicólogos. Então, o psiquiatra também pode fazer um diagnóstico psicológico, mas não pode fazer um psicodiagnóstico, que é uma prerrogativa dos psicólogos, tá? Então, pode fazer tem vários objetivos, né, exceto da classificação simples, desde que seja utilizado o modelo médico apenas no exame das funções. Modelo médico baseado, né, nesse exame das funções e realizados por um médico. Identificação de patologias e sem o uso de técnicas e testes privativos do psicólogo clínico. Então, isso é muito importante, tá? Usou teste psicológico, tem que ser um psicólogo. Esses testes de internet não são testes psicológicos. Então, testes psicológicos são prerrogativas dos psicólogos. Então, no diagnóstico psicológico, se não for um psicólogo, não pode usar testes psicológicos. Pode ser feito, o diagnóstico psicológico pode ser feito pelo psicólogo, exclusivamente, para a consecução de qualquer ou vários dos objetivos que a gente listou anteriormente, quando é utilizado o modelo psicológico, que é o modelo psicodiagnóstico, incluindo técnicas e testes privativos deste profissional. Então, lembrando mais uma vez, psicodiagnóstico é uma das formas de diagnóstico psicológico que só pode ser utilizada pelos psicólogos. E a gente tem aqui pela equipe multiprofissional. Psicólogo, psiquiatra, neurologista, orientador educacional, assistente social ou outro pode fazer um diagnóstico psicológico. Aliás, é bem interessante um diagnóstico multiprofissional que traz a visão de cada um, a visão de cada profissional sobre aquele mesmo sujeito. Então, isso é bem interessante para quando a gente precisa, por exemplo, de um relatório psicossocial, que é pedido geralmente pelo juízes, promotores, né, que são da vara da infância e da juventude, e que a gente pode oferecer a nossa visão juntamente com outros profissionais que vão oferecer as suas visões para que se tenha esse resultado, tá? E aí, para que é feito isso, né? Para a consecução dos objetivos citados, daqueles que a gente citou agora há pouco, e eventualmente de outros, desde que cada profissional utilize o seu modelo próprio em avaliação mais complexa e inclusiva, em que é necessário integrar dados muito interdependentes de natureza psicológica, médica, social e etc. Então, um relatório psicossocial é um diagnóstico psicológico. É um psicodiagnóstico? Pode conter um psicodiagnóstico do psicólogo. Espero que tenha ficado clara essa diferença entre o psicodiagnóstico e o diagnóstico psicológico. Aqui estão as referências que eu citei para vocês, tá? Que é a Ancona Lopes, no livro Psicodiagnóstico Interventivo, a Jurema Alcides Cunha, que organiza também o livro Psicodiagnóstico 5, e o meu artigo com a professora Marina Vieira, que é o relato de uma experiência de estágio em psicodiagnóstico com crianças provenientes de famílias de baixa renda. Esse artigo a gente escreveu a partir dessa experiência de psicodiagnóstico que a gente teve numa universidade e traz bem detalhado, né, como é que a gente fez cada passo para a gente poder chegar naqueles resultados. Na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre isso e a gente vai falar, inclusive, sobre esses passos e sobre as ferramentas que a gente utiliza para fazer o psicodiagnóstico. Então, até a próxima. Tchau!